Oi, vamos ao programa 2, módulo 3, tema 4. Atendimento aos espíritos que sofrem. 1. Os espíritos necessitados de auxílio integram uma vasta categoria de enfermos portadores de diferentes graus de sofrimentos, que inclui desde os que ignoram a própria desencarnação até os perseguidores, ditos obsessores, de encarnados ou desencarnados. Entre os dois extremos, há uma enorme diversidade de carência espiritual, indicando por si só que cada atendimento deve ser considerado específico, ainda que apresente pontos semelhantes ou comuns. Devemos considerar também que nem todo o espírito necessitados vão se manifestar mediunicamente, mas apenas alguns, aqueles que previamente foram selecionados pela direção espiritual da reunião e que atuarão, de certa forma, como representante das diversas categorias do sofrimento. Resumindo esta parte, enfermos portadores de diferentes graus de sofrimento. Geralmente, os espíritos que se apresentam numa reunião mediúnica têm diferentes graus de sofrimentos, e é necessário muita calma e paciência para poder identificá-los, pois cada um deve ser considerado um atendimento específico. Já tive oportunidade, nesses mais de 20 anos de doutrinação, verificar espíritos de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os sentimentos e com problemas diversificados. Esses espíritos, como diz aqui, são selecionados pela direção espiritual da reunião e são representantes das diversas categorias do sofrimento. Como já dissemos, os espíritos que estão comunicando é apenas um, por exemplo, suicida. Mas existem vários outros que estão na reunião ao mesmo tempo, para que junto possam também aprender. Em geral, sabe-se que os sofredores apresentam uma necessidade intrínseca de desabafar, expondo a sua dor, que pode ser expressa das mais variadas formas: tristezas, amarguras, mágoas, lamentos, ironias, ameaças, desejos de vingança e etc. Qual é a regra? A regra é ouvi-los com gentileza e atenção, pois se o desabafo configura, de um lado, uma espécie de catarse que produz alívio, de outro, fornece ao médium, ao doutrinador e aos demais integrantes do grupo mediúnico os elementos para auxiliar com acerto. Catarse que produz alívio, ou seja, é uma espécie de expurgo mental que ele necessita para que possa se sentir melhor. Nesse momento do desabafo, temos que observar todos os elementos da sua história, de sua narrativa, de sua personalidade, a fim de que possamos ajudá-lo de uma maneira melhor. O desabafo, contudo, não deve descambar para o desequilíbrio, que pode desarmonizar o grupo e até inviabilizar a comunicação. Sabemos que todo desequilíbrio gera muitas dificuldades. Então, sempre dentro do equilíbrio, ajudando, mantendo o grau alto de vibração. Assim é permitido, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas do tempo. Já foi falado que o tempo é importante, porque não podemos passar horas e horas com apenas um espírito. É necessário apenas dar aquela sementinha de atendimento e de amor que ele necessita.
Atender espíritos que sofrem à luz dos preceitos evangélicos e espírita é tarefa de todo participante da reunião. Todos estão empenhados no mesmo sentimento, na mesma vontade de ajudar e de servir. Mas o médium psicofônico, o dialogador, se destacam no contexto. Por quê? Por que eles se destacam? Que enquanto o primeiro permite ao espírito que transmita a sua mensagem e que todos possam ouvir e amparar a sua dor, o segundo é encarregado de emitir a palavra fraterna em nome do grupo. De forma brilhante e ao mesmo tempo simples, o amigo espiritual José Xavier nos ensina como atender espíritos que sofrem, por meio de uma mensagem incluída no livro Instruções Psicofônicas. Vamos ver o que nos diz José Xavier. No trato com os vossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade, a condição em que se encontram, para falar-lhes com o proveito devido. Vocês não desconhecem que cada criatura humana vive com as ideias a que se afeiçoa. Muita atenção, isso é muito importante. As nossas ideias nos distinguem em todos os momentos da nossa vida e depois também no plano espiritual. Mesmo entre vocês, não é difícil observar mendigos esfarrapados que por dentro se acreditam fidalgos e pessoas bem-nascidas conservando a humildade real no coração, entre amor ao próximo e uma submissão a Deus. Aqui na esfera em que a experiência terrestre continua a si mesma, os problemas desta ordem apenas se alongam. Eu não diria se alongam, eu diria que muitas vezes se complicam, e muito, porque lá o sentimento é vida, sentimento é realidade, e tudo que continuamos sentindo na hora da morte, continuaremos vivenciando no plano espiritual. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação de que foram no passado, mas ignorando a transição da morte. Vivem por muito tempo estagnados numa tremenda ilusão. Sentem-se donos dos recursos que perderam de há muitos e tiranos de afeições que se distanciaram irremediavelmente de trechos do caminho em que paralisaram a própria visão. Sentem-se vivos, tão vivos como na época em que embebedaram de mentira, fascinação e poder.